Salve, salve, investidores! Vamos dar uma olhada no andamento do mercado no dia de hoje, como se comportou o mercado financeiro, né? Então, hoje, logo no início da manhã, no nosso cálculo aqui de arbitragem global ajustada, então eu tenho feito esse cálculo de arbitragem entre o Ibovespa e o mercado futuro, né? E precificando esse ativo logo no início da sua abertura, que é o Infut, que começa às 9, né? O Ibov abre às 10. Então, antes, né, do Ibovespa abrir, a gente já faz esse modelo de cálculo de preço, né? E logo na abertura aqui, às 9, nós tínhamos o SP500 em queda, 0,67. Nasdaq em queda, 1,24. E commodities tendo alta de 0,57. Né? O DXY também tendo uma alta, 0,26. Né? Então aqui com esses dados, a expectativa de abertura ela era negativa, né? E então tá aqui expectativa de abertura, viés de baixa, o delta global negativo, então com o delta global negativo a gente tinha uma expectativa de abertura em baixa, né? Então a arbitragem real, embora ela esteja aqui indicando barato, né, o mercado barato, mas o nosso desvio apontou por venda, né? Então aqui nós tínhamos uma venda forte, inclusive, né? Então os indicadores mandando vender, embora o mercado fosse precificado aqui com o preço barato, né? Então o mercado estava barato, mas com o viés de baixa, né? E vamos dar uma olhada no que aconteceu logo na abertura. Começar pelo Infut, depois eu passo pelo dólar. Então o Infut, ele já teve um gap. Então o mercado confirmando o que o nosso indicador estava dizendo, né? Apontando. Então gap, mercado já em baixa. Enfim, acionou o gatilho porque o preço ficou abaixo da região dos 192.371. Então aqui já foi acionado a venda e ele veio buscar o nosso preço baseado em arbitragem. Então nós tínhamos um preço aqui nessa região de 191.280, né? Ele veio buscar essa região, né? E depois patamares até abaixo dela, né? Então, apesar do mercado estar barato, ele veio buscar essa região de preço e veio trabalhar até abaixo dela, né? Aqui ele me gerou uma oportunidade de compra, um trade contra a tendência, né? Embora o viés seja de baixa, né? Esse trade aqui contra a tendência já ficou interessante você entrar nessa região. Então o mercado já estava bem esticado, nem que seja para um repique, né, para depois continuar a tendência, enfim. E foi o que ele fez, né? Ele corrigiu, depois voltou de novo para essa região dos 190.751, para depois vir romper a média de 9, né, e trabalhar acima dela, né? Então ele trabalhou acima da média de 9, maior parte do tempo, e veio até buscar o teste da venda, o que não aconteceu. Chegando próximo a essa região, inclusive tinha gap para ser fechado, eu marquei o gap, né? Aqui também, ó, é um gap para ser fechado, ele está fechando, né? Então falta pouco para vir fechar esse gap. E eu achei até que ia fechar esse gap aqui, mas não fechou, né? Chegou nessa região, ele mostrou fraqueza, né? E os vendedores assumiram o controle do preço novamente quando chegou nessa região. Depois ele veio de novo trabalhar nessa região de 191.750, né? Tinha trabalhado antes, maior parte do tempo. Então ele veio testar essa região e criou uma zona de preço aqui nessa região, no 191.750 acima dela, né? Então ele trabalhou acima dela, embora ele tenha tido uma recuperação após essa abertura. O mercado ele terminou com uma queda de 0,53, então o Infut tendo uma queda 0,53, enfim, o nosso modelo de precificação
ele mandou vender, em nenhum momento ele mandou comprar, né? Então aqui ele estava vendedor e o preço, a maior parte do tempo, ficou abaixo do gatilho de venda, e após o acionamento desse gatilho não teve nenhum stop na operação, pois o preço ficou abaixo dessa região, né? Então esse foi o Winfoot de hoje, acionando o gatilho de venda, enfim, deu até um trade contra a tendência, mas quando ele já estava esticado e principalmente abaixo do seu preço justo. Então esse é o modelo aqui de abertura, né, que a gente precifica antes. O mercado está abrindo, enfim, na abertura a gente faz essa precificação para nos dar um direcional do dia, né? E o delta global negativo, enfim, o mercado hoje, o World Index terminou com uma queda de 0,59, o petróleo uma alta de 2,46, S&P 500 estável, né? 0,08 e o Nasdaq uma queda de 1,01. Então esse foi o mercado global no dia de hoje. Enfim, e esse foi o mini índice, o Winfoot, né? Vamos dar uma olhada no dólar agora. O dólar cap. O mercado esticou, chegou próximo da nossa projeção, né? E aí ele já estava um pouco esticado, enfim, ele corrigiu. E aí ao corrigir, ele veio testar essa compra, stop essa compra, né? E veio trabalhar aqui próximo do eixo institucional e também do fechamento anterior, né? Então ele veio trabalhar aqui, depois perdeu essa região, ficou até abaixo para depois recuperar, enfim, ganhar a média de 9 a de 50 e trabalhar próximo a essa região para depois vir e renovar a máxima do dia, né? E buscar a média de 200. Então aqui ele encontrou uma resistência, a média de 200, e começou de novo a corrigir e a testar o gatilho de compra, enfim, perdeu esse gatilho de compra e veio para testar esse eixo institucional, enfim, uma região importante também, principalmente na semana, onde os grandes players alocaram bastante aportes, né? Então essa é uma região aqui de extrema importância, e ele perdeu ela, depois começou a trabalhar abaixo dela, né? Vindo por algumas vezes até testar essa região e depois fechar próximo do gatilho de venda, né? Até acionou o gatilho de venda aqui. Então, nesse trade, o que você poderia fazer? Um trade contra a tendência, né? Então, o preço acima do gatilho aqui de compra, preço acima dessa região, é tendência de alta. Mas aqui, ó, ele já fez um topo, padrãozinho de topo nessa região aqui, ó. Então, se ele fez um padrão de topo aqui, você pode entrar contra a tendência, né? No mínimo para buscar essa correção, enfim, o teste da compra, né? Então, o trade contra a tendência foi válido nessa região, e aí sim você podendo entrar na ponta vendedora, de acordo com o padrão que o preço está fazendo próximos dessa região. Inclusive aqui, ó, lembra que eu falei logo no início da abertura, né? Ele aciona o gatilho de compra, ele veio pegar o alvo da compra e depois passou do alvo. Lembra quando eu falo passou do alvo? É procurado recomendar, ou é recomendado, né, procurar por saídas da operação. E o que aconteceu aqui, ó? Fraqueza, né? Chegou no alvo, passou do alvo, ele enfraqueceu. Por mais que continuasse essa tendência, enfim, ele fosse até buscar o máximo projetado do dia, né? Nessa região aqui ele já está esticado. Então ele precisa no mínimo de uma correção. Então aqui entrar que você já está pagando caro, enfim, é mais interessante você procurar por saídas na sua operação, ajustar o seu stop gain, enfim. E foi o que aconteceu, né? Chegou nessa região aqui, ele mostrou fraqueza e depois ele corrigiu, né? Inclusive ele veio renovar a máxima do dia, enfraqueceu nessa região, região de venda, e entrou novamente o fluxo vendedor e o mercado foi corrigindo, né? Para depois voltar para dentro do range, entre o gatilho de compra e o gatilho de venda. Então chegando nessa região aqui ele fica sem volatilidade, ele vai perdendo a volatilidade, e depois ele chegou até no final do dia a acionar essa venda, né, e ficando abaixo dela, mas aí o pregão já tinha acabado, enfim. Então esse foi o dólar no dia de hoje junto com o mini índice. Então o mini índice em queda e o dólar também em queda. Então é isso, pessoal, esse foi mais um fechamento de mercado analisando o dólar futuro e o índice futuro no dia de hoje.
Então é isso, pessoal. Esse é um pouco do nosso projeto Estudo Quant em Trade com Dados. Se você tem interesse em conhecer nosso projeto, acesse a nossa playlist, o curso completo com as análises diárias. Após o fechamento, está disponível para todos. E mostrando interesse em conhecer um pouco mais do nosso projeto, se tornar membro, enfim, participar da nossa comunidade fechada e receber esses pontos de volatilidade antes do início do pregão, entre no grupo do Telegram para maiores informações. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.